Acabei de estar no café e uma pessoa chegou e falou para mim: Adriana, como é que eu faço? Muita coisa eu sei, mas eu não consigo ainda. Eu falei: é um exercício, não foi para a consciência ainda, então vamos com calma. Quem gostaria de fazer alguma pergunta ou antes disso você vai falar? O nosso amigo Pedro. Pedro é o primeiro. Ele estava lembrando, ele nem vem aqui, porque é para eu falar, mas se ele se encorajar, ele pode vir, Pedro. Então, ele lembrou que a ciência acadêmica comprova que as mitocôndrias que existem na intimidade de nossas células, uma média de 2.000 para uma célula muscular, para uma célula do fígado, ela não existia dentro da célula, ela é um ser com autonomia própria, trabalhando, auxiliando a célula, principalmente na transformação do que nós chamamos de glicose em energia, em partículas pequeníssimas, e ajudando na respiração anaeróbica na própria célula. Então, são seres que compõem outros seres. Cada organela, na realidade, é um ser à parte, um ser com a sua individualidade própria, com a sua autonomia. Como o centríolo, que é o construtor de qualquer organela, e com a capacidade de duplicar a própria célula a partir dos alimentos que vão chegando. E assim como os microtúbulos, no interior do citoesqueleto são seres individuais. Os microvórtices de energias dentro dos microtúbulos, idem. Quando nós falamos desse plasma intracelular, um oceano aquático no qual estão mergulhados as próprias organelas. E quando nós falamos de citoplasma, é o oceano com tudo que existe nele, que é tudo que está dentro da membrana e fora do núcleo. Quando nós falamos de neoplasma, é o que está dentro do núcleo, os cromossomos, a cromatina e etc. Mas a ciência acadêmica conta uma historinha na revista super interessante, que era mais ou menos assim. A célula estava ali com uma dificuldade enorme de respirar, num ambiente tóxico. De repente percebe uma bactéria nadando numa piscina tóxica. Ele falou: você está fazendo isso com a maior facilidade, eu aqui morrendo e a sua vida está em risco. Eu percebo que vira e mexe, alguém está querendo destruir a sua vida. Sim. Se você vir para dentro do meu universo, ajudar-me nesse processo de geração de energia e da respiração anaeróbica, eu te dou proteção. Quer dizer, aqui dentro você não estará em risco. E foi feita essa parceria segundo a ciência acadêmica, que eu achei muito interessante. E uma outra história que a ciência acadêmica conta, nos livros ainda do ensino fundamental, diz que um pequenino átomo estava no interior de uma rocha há mais de um século. É como se ele orasse a Deus, mas nada acontecia na vida dele. Ele queria crescer, queria evoluir. E num belo dia, a raiz de uma árvore arrebenta a rocha onde ele estava, e ele passa para a árvore. No dia seguinte, uma cabra comeu a folha onde ele estava na árvore. E, no dia posterior, o homem tomou o leite da cabra. Falei, isso aqui é um salto quântico, né? Esperou um século, mas depois, com 3 dias depois, já estava no reino humano. E é mais ou menos assim que acontece quando nós estamos dispostos a evoluir. Quando fazemos a proposição, né? A Maria não está aqui agora, porque estava organizando café para nós, mas é por aí que a gente vai despertando a consciência, trazer o ser, o ciente para o consciente, né? Então, é uma maneira. E aí, Sebastião, acho que a gente pode trabalhar também a questão, né, lá em casa é muito movido, né, por futebol. Não sei, a mentalidade do povo ainda é muito... Mas, assim, a teoria do esquema, do micro, de trabalhar todos juntos numa conexão, é mais ou menos o que fazem lá no mundo micro um time de futebol no campo. Um time de futebol no campo, ele se comporta como se fosse um espírito grupo. Entendi. A consciência, tecnicamente, dentro do campo, os 2 times, é o juiz e os bandeirinhas que estão orientando para que eles cumpram as normas. Se romper as normas, se quebrar as normas, recebe a punição. Agora, a consciência de cada grupo é o treinador de cada grupo, com seus auxiliares. Mas funciona quase o mesmo modo desse processo de individualização. Então, nós trazemos para fora, eu não sei quem criou o futebol, porque eu não sou expert disso, mas nós trazemos para fora o que está lá no mundo micro, né? E a gente cria modelos
acreditando que esses modelos, né, realmente funcionam, e funcionam o que já vem funcionando há muito tempo. Exato, e baseado no já vivenciado e mediante o que nós estamos espelhando nos seres que já estão na dianteira, nós vamos criando essas realidades para aproximar a cada dia de estágios conscienciais mais amplos, mais lúcidos e mais nobres. Ótimo. Alguém gostaria de fazer a segunda pergunta? Seu Hildebrando, por favor, nosso aluno número 1. Aqui no microfone. Tem que aparecer para os nossos não, ele não é não. Então, meu nome é Hildebrando e gostaria de fazer a pergunta para o Sebastião Camargo. Que a gente ouviu falar muito sobre o celular, que você, quando vai abastecer um posto de gasolina, não usa celular, no avião não usa celular, e o famoso micro-ondas. Lá em casa nós usamos muito a história de micro-ondas, qualquer coisa que eu quero esquentar, vou no micro-ondas. A gente já vê algumas coisas que não é muito saudável. E fiquei sabendo, parece que o micro-ondas foi inventado para os astronautas esquentarem a comida no espaço, uma coisa parecida assim. Eu gostaria de saber do Sebastião Camargo, ele falou alguma coisa já sobre isso aí, mas queria saber qual é a maléfica do micro-ondas, porque eu não estou parando de usar, mas a gente acredita que todo o ser humano que tem em casa o micro-ondas é mais rápido, põe ali, já esquenta e consome aquela comida. Eu não gosto, mas uso. Né? Eu sei que não é muito bom, mas uso. E não consciente. Eu gostaria de ouvir alguma coisa, você já comentou alguma coisa, mas eu gostaria de saber mais. Obrigado. Obrigada, seu Hildebrando. Então, como bem definiu Leon Denis, o Espiritismo não impõe, ele propõe. E o que propõe é baseado em fatos de experiências morais, experiências levadas a efeito. Então, quando fomos estudar o efeito da onda desse forno, que eles estavam tentando descobrir um radar, mas pelo um acidente na hora dos testes, o cientista estava com chocolate no bolso e percebeu que o chocolate derreteu pelo efeito daquelas ondas. Ele pretendeu ganhar dinheiro ali mais fácil e usou isso, mas hoje se sabe que a potência é tão grande que é 20 bilhões de vezes mais acelerado o processo de estressamento das moléculas, de dentro para fora, de modo que ela arrebenta a molécula, de tal modo que o corpo não reconhece mais aquilo como alimento. Destrói 97% da vitalidade dos alimentos, em média, e transforma vários em cancerígenos. E o celular é um micro-ondas em miniatura. Então, no mínimo, eu deixo meu celular no quarto desligado. Aquela hora eu estava com ele lá na cozinha, a hora que eu fui tomar o leite, eu voltei lá no quarto, desliguei e deixo lá, porque eu sei do efeito disso, e eu mesmo fiz o teste na fazenda do meu amigo, como nós fomos lá fazer esse teste. Quando eu deixava o celular no andar de cima desligado, eu podia tomar o leite com a farinha, com aquela gordura toda, não sentia nada. Quando ele ficava lá ligado, eu já sentia os efeitos após, com dores, às vezes, dilacerantes. Mas quando ele estava no meu bolso desligado, sentia a coisa muito mais potente. E quando ele estava ligado no bolso, aí a coisa azedava. Eu já começava a sentir dores ali mesmo. Porque nós desenvolvemos essa sensibilidade como se fosse um radar no próprio corpo, para que ele possa reconhecer como elementos nobres aquilo que ele necessita e rejeitar já de imediato aquilo que não condiz com a sua necessidade. Nós temos em nosso canal e na nossa TV Web o parceiro e amigo Dr. Tiago Rocha. E lá tem um vídeo dele falando do micro-ondas. Ele estudou profundamente. Nós não conseguimos ainda colocar os vídeos do Dr. Lair Ribeiro, por estar faltando conexão à comunicação, mas tem outros doutores, como Dr. Dayan, Dr. Liu, que é um médico da medicina chinesa, tem vídeos a respeito da nossa saúde, e tudo que vai agregando valores, nós vamos com esses parceiros colocando lá. Mas o Dr. Lair Ribeiro fala que o celular, muito tempo próximo do cérebro, é que gera os tumores cerebrais. Ele tem o poder de cozinhar o nosso cérebro, inclusive.
dependendo da quantidade de tempo que ficamos. Nas ligações, eu faço mais em viva voz, ou usando o fone de ouvido. Agora, evite ao extremo. A média para ficar com ele no ouvido é 37 segundos, me parece. Passou disso, a coisa já começa a pegar para o nosso lado. Então, tenha o cuidado, porque isso é ciência prática. E colocar o fone, que a gente vê muitos jovens com o fone, né? E o celular está mais longe, põe aquele fonezinho. Leva do mesmo jeito o problema. O fone já ficou, pelo menos, longe do cérebro. Sim, o celular. Pelo menos o celular já está longe do cérebro. Aí dá outras complicações, que é de audição. Outras complicações, porque se colocar alto demais, sim, o ideal do fone é você colocar 1 hora de um lado, depois altera. Se colocar dos dois lados, eu pelo menos meia hora que você ouvir o fone, dependendo do volume, dói os meus ouvidos. Sim. Então, em tudo a gente precisa ter esse bom senso. Esse equilíbrio e o conhecimento. Então, eu vou usar se eu preciso usar. Nós vemos pessoas fazendo Cooper com o celular. Ou caminhada, né? Eu falo assim, mas não está malhando nada. Não malha. Porque eu estou caminhando para quê? Eu preciso estar dialogando o tempo todo com o meu corpo. Eu estou como médium, canalizando recursos da natureza, pela respiração, pela visão, porque eu estou, às vezes, num local com vegetação, eu estou interagindo e estou dizendo ao meu corpo por que eu estou andando. Não adianta nada caminhar se eu não estou presente naquilo que faço. Comer sem estar presente ou estando descompensado, é melhor ficar sem comer. Então, se eu não tiver o tempo devido para orientar o alimento, e essa informação é do médico, cientista, espiritualista, o Dr. Deepak Chopra. E eu coloquei pelo menos uma fração do conteúdo aqui no capítulo 10º, onde ele narra que se eu quiser que um grão de feijão torne-se consciente, basta ingeri-lo. E eu coloquei aqui carinhosamente, não basta ingeri-lo, basta ter consciência do que eu estou fazendo. Porque ingerir um caroço de feijão não vai torná-lo consciente se eu estou com o celular por perto. Ou na TV. Ou qualquer coisa. Mas eu preciso ter ciência, porque ele fala, as moléculas do suco que eu estou tomando está tendo uma ressonância com as moléculas das minhas células. E agora, se eu não sei que o suco de laranja em meia hora, e conforme vimos ontem, não se toma suco, porque nós não vamos trazer nada útil ao corpo, mas se eu não souber fazer isso, pelo menos se eu quero tomar o suco, meia hora antes não tem mais quase nada no suco de laranja, 75% já se perdeu. 1 hora depois, aí é que não tem nada mesmo. Ou um caldo de cana, de 3 a 5 minutos, já começa a transformar-se em veneno. Mas se for a cana que foi plantada para fazer o álcool, nem no primeiro minuto. Ela já acaba de moer, ela já está escurecida, porque nós sabemos o que eles colocam lá para cultivá-la. E se a cana, com aqueles químicos, destrói a própria terra, imagina o açúcar extraído dessa cana que tira tudo que é nobre e útil da terra, vai detonar tudo que é nobre e útil à vitalidade do nosso próprio corpo. Ao invés de acrescentar a energia, ela vai como a ilusão de tomar a cerveja. Nós tomamos, quem toma? Nós não. Quem usa a cerveja, por exemplo, toma 1 litro, urina 1 litro e 100 ml. Despreza o então, quê, ele está né? desidratando e pensa, não, vou hidratar meu corpo com a cervejinha. Não, está desidratando o teu corpo. Sendo que 1 copo desorganiza 5.000 células nervosas. 1 copo, o primeiro. O segundo já começa a matá-las. Começa a destruir as terminações nervosas, que nós chamamos de dendrites, e também destruir o encapsulamento dos axônios. Mas cada um é livre para fazer o que quer. Isso é ciência na prática, comprovando esses fatos. Obrigado, senhor Hildebrando. Então, uma coisa que me assustou também, que eu li em algum lugar, alguma coisa, foi o iogurte. Tem soda cáustica, tem uma porção de química para fazer o iogurte. E eu sou meio consumidor de iogurte ainda. Mas comecei a deixar, porque quando a gente escuta essas coisas, fica assustado, né? Porque
Pois é. E o diet é pior do que o outro, porque a base dele é leite. E o leite vai formol, soda cáustica, vários elementos nesse sentido. Tem que pegar o leite da vaca e agora, fazer se você pegar o leite, vou comprar a vaca, criar ele pode fazer a coalhadinha dele, e pode falar que é um iogurte natural. Sim, aí sim. E a coalhada, nesse caso, o leite vai coalhar sem nada, sem inventar moda, nem limão, nem coisa alguma. Nem aquele kefir que fala? Kefir é outra história. Aí nós vamos contratar aquela moçada que é magnífica, que ela é boa para quem tem dificuldade com a lactose, eles vão transmutar a lactose e a lactose é deles. O restante ele entrega o produto para nós. Então a lactose é o pagamento deles e o restante eles transformam num belíssimo iogurte natural. É maravilhoso. Esse ele pode tomar sem peso de consciência. Quem tiver, estou procurando então o kefir. Contrata o kefir. Quando você não tiver serviço para eles, coloca eles para dormir. Coloca no congelador. Saiba lá todo o processo de usar, sem nada de aço em contato com ele, tudo de silicone, ou de plástico, ou de vidro, e tem todo o cuidado com eles, aí a coisa vai ficar legal. Você pode tomar o seu iogurte feito por eles todos os dias, porque a cada 24 horas, às vezes até em 12 horas, eles já processam o seu produto, só saber usar com equilíbrio, que você tem um leite. Agora coloque leite de qualidade, leite de verdade. Leite de caixinha já complicou a vidinha deles, né? Já não vai ter um produto à altura. Então, dê um produto de qualidade, uma matéria-prima de qualidade, que ele vai gerar, né, com certeza, o produto de qualidade também. Compra a vaquinha. Lá no Instituto nós vamos ter a vaquinha. Nós vamos ter a vaquinha, é diferente. Só para um raciocínio que a gente estava desenvolvendo ontem, né, com relação à cana-de-açúcar, o problema é da consciência, da geração, da produção, quando eu penso, né, a forma como eu quero extrair aquilo para gerar um lucro para um grupo forte. Né? Então, eu acho que é aí que vem viciando, porque a cana ela não tem maldade nenhuma, mas a consciência que está buscando aquela energia dela, aquela alta produtividade dela, é que está maldada, é ali. Né? Então, as nossas maneiras de produção, não vamos julgar nenhum produtor, nenhum usineiro, vai que tem um nos ouvindo, que é o problema, que eu tenho que trabalhar essa moral. Né? Como que eu vou trabalhar harmonicamente? Podemos olhar dessa forma? Exato, assim como a criação de peixes, de animais. Então, se eu criá-los livremente, que nós temos um empresário, ele faliu 17 vezes, mas ele queria fazer a coisa certa. Hoje ele cria 75 mil galinhas soltas, livres, e as galinhas dele já eram galinha caipiras. Nós chamamos de galinha caipira. Mas hoje elas produzem um ovo 8 vezes mais potente do que elas produziam antes. Porque além de deixá-las em liberdade, dá a ela alimento ou alimentos de qualidade. Porque milho não gera cálcio para fabricar a casca do ovo. Então, dar só milho para a galinha, isso não vai resolver. Tem que dar o alimento equilibrado. E as búfalas dele vão para a ordenha por amor, porque sabe que vai ganhar banho, que vai ganhar todo um carinho, todo um dengo, e o produto do leite de suas búfalas é algo indescritível. Então ele chegou lá, mas ele quis fazer a coisa certa, e com certeza é um exemplo para outros empresários, porque o produto dele é de qualidade, não tem esses venenos que nós vemos nos outros. Enquanto a ganância permanecer na mente dessas criaturas, eles pensando que vão levar além túmulo suas riquezas, vai permanecer esse comportamento. Quando eles perceberem que estão plantando nas suas atitudes para si próprios, e tudo que eles estão envenenando hoje, vão responder daqui a pouco, na sua própria estrutura familiar e nas encarnações seguintes, aí eles vão modificar. Mas graças a esses pioneiros fazendo as coisas certas, que nós vamos arrastar essa multidão. Porque se Emmanuel decretou que a saúde humana nunca seria o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima, é hora da gente exigir essa alimentação natural. E quando falamos natural,
eu não preciso, se tiver moral, se tiver ética, nem de fazer a compostagem para produzir o chorume como se fosse um defensivo. Eu não preciso disso. A natureza respeita. A natureza respeita, e desde a época do meu avô, ele plantava a lavoura, um tanto da lavoura era dos insetos, das pragas, dos pássaros, etc. E eles não tocavam no restante. E outro dia mostrou na TV um agricultor fazendo isso. Então, se eu tiver esse cuidado, porque nós destruímos o habitat dos animais, dos pássaros e até dos insetos. Então, agora nós temos que dividir um pouco da nossa lavoura com eles. Se tivermos o cuidado disso, porque nós temos uma criatura em um determinado local, não vou falar ainda, antes ela fazia uma lavoura de milho para fazer a pamonha, para gerar recursos para o centro espírita. Mas antes de saber a lua em que plantar, a existência dos elementais, a colheita dava no máximo 2.000 pamonhas. Hoje a média que dá é o dobro, com a mesma gleba de terra. E ainda deixando hoje uma parte para os elementais que coordenam os insetos, os pássaros, as pragas, aquela parte deles. Mas quando a ignorância de um dos filhos vai lá e pega o dos elementais, aí eles atacam o restante da lavoura. Você está tendo esse problema. Não tem o respeito. Acha que a gente está falando coisas ao vento. Então, basta o filho ir lá e pegar o que é dos elementais. Aí eles atacam a próxima lavoura. Então, já que mexeu no nosso, nós vamos mexer na de vocês. Mas muitas vezes a chamada... aquela lagarta que ataca o milharal, eles começam a atacar, a gente interfere, orientando a distância, e elas vão embora. Elas interrompem e vão embora e deixam de fazer a colheita com quem lê Chico Xavier sabe que ele mandou embora um formigueiro, né? Exato. Que estava atacando as rosas, né? Era isso que ele fez, esse processo. Exatamente o processo. Vem, dona Francisca. A senhora também, dona Rosa? Então tá. Só tem que vir aqui, tá? Bom dia a todos. Então, a minha pergunta é o seguinte: eu sou uma pessoa, segundo o meu excelentíssimo marido, eu não relaxo. Eu vou remoendo o que aconteceu ontem, eu vou remoendo à noite, pensando, e o que eu vou fazer hoje também, o que eu já fiz. E se eu tiver algum desafio, alguma coisa para resolver, aquilo não me sai da minha mente, eu não consigo relaxar. Ele fala para mim, deita um pouquinho de dia. Eu falei, não quero deitar para não pensar. Porque, mesmo eu dormindo, aquilo vem tudo na minha mente, tudo que eu tenho que fazer. Na época que eu era presidente aqui do centro, foi a época que eu menos dormi na minha vida, os 4 anos. Porque tudo que tinha que fazer, eu pensava à noite. À noite. Tudo que tinha que resolver, eu resolvia à noite, mentalmente. Então, até hoje, acho que eu adquiri aquela mania e não consigo relaxar. Às vezes, o Debrano fala para mim, nossa, mas eu sou casado com você há 53 anos, eu não consegui dominar a sua mente. Eu falei, não, a minha mente é minha, eu que domino. Então, eu fico assim, entendeu? Eu não consigo relaxar. Se tiver algum desafio, alguma coisa na família, eu tenho uma mãe com 94 anos, ela fica na minha mente direto. Eu falei, não, eu tenho que tirar isso de mim, eu tenho que dar um jeito. Não é? A minha filha falou, ai, mãe, procura um psicólogo. Não, acho que o melhor psicólogo para mim sou eu mesma, não é? Eu gostaria de saber se eu tenho algum caminho a seguir nesse sentido. Entrega o microfone para a Adriana e chega para cá você. Vamos acalmar Vamos agora. Relaxar o vivo e a cores aqui. Então, veja. Só quem consegue relaxar é quem aprendeu a respirar. Ninguém consegue relaxar se não aprender a respirar. E, ao invés de preocupar, ocupa-se. As boas leituras vão enriquecer a tua mente. Ela vai acalmar. Quando você está lendo, você está direcionando só para uma coisa. Então, aquela turbilhão de coisas, mas agora você ganhou um livro, né? Agora você vai centrar. E antes você vai respirar. Quer ver? Vamos fazer ao vivo. Inspire, vamos lá. O ar que você está inspirando é um médium, é um medianeiro de qualidades indescritíveis.
ele traz a essência da luz, a essência da natureza e a essência transmutada por todas as mentes que desejam o nosso bem. Então, conforme você vai inspirando, concentrando no ar. Então, imagine aí o ar entrando pelas suas narinas, chegando na intimidade dos seus pulmões, e a partir dali entra na corrente sanguínea, vem para o seu coração, muda da câmara menor para a maior e viaja para o corpo, levando o que você está pensando, a paz, o equilíbrio, a serenidade, a mansuetude. E a gente muda a frase que você criou, eu não consigo. Isso não é verdade. Tudo é possível àquele que crê e ama. Então você consegue sim, se você se dispuser a isto. Então, quando você quer educar um pensamento, você lê. Você ouve uma música, de preferência hoje, quantos vídeos no YouTube que estão música e letra. Se você for só ouvir, talvez você desvie o seu olhar, a sua atenção. Mas se você, a sua audição e a sua atenção. Mas se você estiver ouvindo e vendo, às vezes o cantor, e lendo a letra junto, aí você mantém a sua atenção. Isso chama-se concentração. Então, se você respirou, você relaxa. Se você relaxa, você concentra. Se você concentra, aí você consegue meditar mesmo sem fechar os olhos. Tá bom? Você vai se acalmando. Tá bom? Agora, Dona Rosa. E nem precisou cantar para subir, né, Dona Rosa? Não é mesmo, né? Bom dia a todos. Eu sou a Dona Rosa, sou um médium curador dessa casa. E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sei o que é, mas não sei explicar. O que é uma doença kármica? É o próximo seminário que você está convidando? Pode ser, porque tem muitas pessoas que a gente tenta, faz o trabalho e a pessoa não sara. Então, aí me falaram na mente, né, que o meu amigo espiritual fala na minha mente, fala, essa pessoa não sarou porque a doença dela é kármica. Então, vamos lá. Desde Atlântida, a gente estuda essa palavrinha karma. Ora a gente coloca com C, outra coloca com K, mas depois, mais tarde, nós percebemos que o R estava fora do prumo. Era um L no lugar dele. Então, doença kármica é que nós fazemos algo para aliviar os efeitos, mas a criatura não muda o comportamento para alterar as causas, por isso que é kármica, e enquanto ela não mudar o seu comportamento, não vai desaparecer o que nós chamamos de causa. Porque se eu aplicar um passe em alguém, eu aliviei os efeitos, assim como a água magnetizada, com a oração, até com o afastar do chamado espírito mau. Mas se a pessoa não muda o seu padrão vibracional, no seu pensar, no sentir, no falar, no agir, não se interessa por uma boa leitura, por ouvir boas músicas, ver bons filmes, então ela permanece com aquele padrão. E enquanto ela não se dispuser a mudar esse padrão, vai continuar as mesmas perturbações. Só troca 6 por meia dúzia, porque a gente tira um, chamado mau espírito, conforme está no Novo Testamento, ela não muda, e quando ela chega em casa, já vem mais 7 que aquele foi buscar, porque não mudou o cenário, a casa continua desarrumada, e eles tomam de assalto outra vez. Por isso que a gente, às vezes, fica trabalhando a vida inteira para afastar os chamados mau espírito dessas pessoas, e elas não mudam. E a gente fica tendo um trabalho desgastante. Eu acho que não há autoridade do médium para interferir naquela autoridade que é o dono do próprio corpo. Vou colocar dono, entre aspas, né? É dono daquele corpo, que ela está tentando intervir na cura dele, mas ele não quer, na verdade, né? Ele está acostumado com aquela situação. Exato. Por isso que o Miramês lembra, porque ele esteve lá. Ele só não conseguiu desprender dos bens materiais, mas estudou com Jesus à época. Como um jovem rico,
E depois, com a outra encarnação que ele teve como Shaolin, ele, na obra Ave Luz, ele mostrou o que acontecia por lá. E ele percebeu que todas as vezes que chegava uma dessas criaturas até Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falava, eu quero, e você? Quando a pessoa queria, e o querer era mudar de vida, quer dizer, a tua fé te curou, vá e não peques mais, quer dizer, mudou o padrão. Agora, se não muda, vai permanecer sempre a situação. Vamos supor que a senhora desenvolva um câncer em algum lugar, vamos imaginar que seja no braço mesmo. Cortar a sua mão, mas não mudou o comportamento. Pode aparecer lá na perna. Cortou a perna, não mudou o comportamento, pode aparecer no fígado. Arrancou o fígado, colocou um fígado novo, não mudou, pode aparecer no sistema linfático. Quer dizer, enquanto não houver mudança, vai permanecer a raiz do câncer, que não está no físico. Câncer não é um bacilo físico, é psíquico. Ele está na alma. E a cura para todas as doenças da alma, segundo Joana de Anjos, o mais potente antídoto é a oração. Quando a gente sabe orar, e em cada palavra da oração eu estou fazendo um projeto de vida nova, e depois na prática eu vivo o que eu falei na oração. Porque repetir palavras e depois esquecer, isso é moleza. Entrego para os espíritos, orando para eles resolver os meus problemas, e eles não vão fazer isso, porque pelo menos é o que encontramos em André Luiz. Nós podemos ajudar, podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é obrigação de cada qual. O ideal é cada um ser o médico de si mesmo. Né? Obrigado. Antes de passar para a plateia, nós temos algumas questões dos nossos internautas. A Pamela Ulio, é assim que fala, Ulio. né? Ulio, sua amiga? Isso. Ela quer saber como que a gente faz. Eu também vim pensando no café, né? E me angustia oferecer um café com açúcar depois de toda essa explanação, né? Então, como fazer um bolo simples se o açúcar, por mais saudável que seja, ou a fruta, prejudica a digestão dos ingredientes do bolo? Vamos lá, Pâmela. A Pâmela, para quem não sabe, ela nasceu com paralisia cerebral. Com exercícios do Despertar da Consciência propõe, ela ganhou movimento nas mãos, sensibilidade nos pés, movimentos mais harmônicos nas pernas, e ultimamente, né, nos últimos tempos, nos últimos meses, ela teve um presentinho. Desenvolveu um tumorzinho de 27 centímetros no ovário, aqui no abdômen. Só 27 centímetros. Mas pela sua disciplina, pelo seu esforço, pela sua dedicação, os espíritos responsáveis pelo despertar da consciência isolaram o tumor, baseado na reeducação, no comprometimento dela, encapsularam. Segundo a doutora Mária, teria de 10 a 15 quilos, e nós reduzimos para 5 quilos, para facilitar o trabalho do cirurgião, que foi o Dr. Paulo César Frutuoso, que é uma sumidade, né, nessas cirurgias, e oncologista, né, e médio consciente e com clarividência. Então, quando o açúcar é trazido para o organismo dela, como era anteriormente, criou esse ambiente para que houvesse esse tumor que era maligno. Ele foi transformado em benigno também. Então, 2 biópsias comprovaram que ele fora benigno, porque a pauta era entregar o tumor benigno com 5 quilos encapsulado. E o que foi dito como uma profecia foi executado. Mas graças a ela, porque quem fez isso na realidade foi ela, foi a disciplina dela que mudou a alimentação para ganhar peso, porque se ela entrasse para a sala de cirurgias com 37 quilos, ela não teria energia para a cicatrização da cirurgia. Orientada pela doutora Mayra, com um suplemento alimentar, ela chegou a quase 50 quilos e teve o suficiente para fazer a cicatrização. E os profissionais não acreditavam numa cicatrização perfeita. E começaram até a esparramar a notícia. Eu falei, para com isso. A cicatrização está perfeita, porque nós estamos 24 horas por dia assistindo. E não houve, parece que nem aqueles pontinhos que ficam avermelhados. E houve uma recuperação perfeita.
O médico sugeriu 30 dias, nós pedimos 60 de repouso. Porque, mesmo assim, ela é mestra em biologia, com vários cursos de especialização, e leciona, está em sala de aula com toda essa dificuldade. Então, o açúcar natural dos alimentos, Pamela, não perturba o seu bolinho. Aquele de banana que a gente faz. Você faz, né, o bolo só onde a banana e vamos colocar um incremento. Pega a banana, vocês que gostam de banana, se for a banana da terra, a banana marmelo, por exemplo, que tem a embalagem mais resistente, coloca ela com um talinho dela, com a embalagem perfeita, lava antes, numa forma, sem aquele negócio de alumínio, para cobrir nada daquilo, nem forma de alumínio, forma de vidro. Leve ao forno a 140 graus, vai demorar, ela vai assando, vai escurecendo a casca e, num determinado momento, ela vai encolher o seu tamanho. E quando chega nesse estágio, você tira, está um doce de banana caramelizado. Ali já está o doce para o seu bolo. Entendi. Você pode pegar aquele caramelo e fazer o doce e a banana para enfeitar, ou já triturar tudo e fazer. Então, há vários mecanismos para tirar o açúcar natural dos alimentos, sem precisar trazer o açúcar com esse processo de complicação, da indústria, de químicos, né, e venenos. Mas se ela conhecer alguém que faz o açúcar natural, como o açúcar mascavo e o demerara, porque falam erroneamente que o açúcar demerara é um subproduto do mascavo. Eu já fiz açúcar e não é assim. O recipiente é mais ou menos assim, no formato de pirâmide, com a cabeça para baixo. E 6 meses depois, o açúcar mais escuro vai estar do meio para baixo. O mais claro da cor do demerara do meio para cima. Ou seja, é o mesmo açúcar. Tem a mesma característica. Ele é considerado um alimento com mais de 20 nutrientes nobres. Esse ela pode colocar no bolinho dela, que não vai ter problema nenhum dentro do equilíbrio. Continuando, e acho que você já respondeu, né, porque a Maria, só para citar, a Mayra Souza quis pegar um gancho na pergunta do bolo e pergunta sobre o açúcar de coco, né, que é o que ela usa. Se é bom, eu acho que é, né? O açúcar de coco é belíssimo, mas se ela aprender a extrair o açúcar das próprias frutas, ainda melhor. Então, usa o açúcar de coco, mas pouquinho, porque normalmente ele adoça mais do que o outro. Mas, principalmente, saber quem fez. Como foi feito. Para ver como foi feito e se não tem os químicos acrescentados aí. Só para atender a Georgette Fiquene, de João Pessoa, Paraíba, ela coloca que essa coisa aí, fazendo gancho à pergunta da dona Francisca, de eu não conseguir dormir, eu já denominava como eles me mantêm acordada, entretanto, sem o esclarecimento que tive em parte agora. Pois é. Ela achava que tinha alguém que perturbava o sono. Durante quase 15 anos, eu ia deitar normalmente meia-noite e acordava às 2 da manhã para trazer as informações para a confecção do livro. Certo. Foram mais de 15 anos. E aquilo não me fazia falta durante o dia. A média de sono era 2 horas, 2 horas e meia. Porque não é a quantidade de sono que garante o repouso, é com quem eu estive, o que eu estava fazendo. Certo. Então, se lembrarmos de Tancredo Neves, ele, quando dormia 1 hora. Quando dormia. Com certeza, planejando alguma coisa nobre, creio eu. Porque se não fosse, aí problema dele também. Quem é que o sustentava fora do corpo. Mas, sabendo disso, agora ela não vai brigar mais com a insônia. Assim que acordarmos, nós vamos começar um processo de oração, de meditação, para fazer um link com o que eu estava sonhando, com aquilo que e começo a fazer anotações e reflexões em torno da pauta. E se for necessário dormir, nessas reflexões e anotações, a gente dorme de novo. É só não brigar com a insônia. Brigou, aí a coisa pega. Mas se aproveitar o momento para uma oração, para a meditação, para uma boa leitura, ouvir uma boa música, rapidinho a gente dorme outra vez, se for o caso, se for necessário. Ela é ouvinte. Daí ela fica durante durante a transmissão do programa da rádio, então ela fica sintonizada. Então, nós agradecemos a Georgette. Não só a Georgette, mas todos os ouvintes
ou os teleouvintes, tanto aqui da Rádio Portal da Luz, Rádio Web Portal da Luz, das demais rádios, porque tem um pool Brasil, que são várias rádios, que também às vezes retransmite a programação da Rádio Web Portal da Luz, ou da Web Rádio Portal da Luz, e também agora da TV Web, o Despertar da Consciência, que tem várias emissoras, como se a Rádio Web Portal da Luz ou Web Rádio Portal da Luz está transmitindo, às vezes as outras também pegam carona, e estamos formando esse pool. E graças aos ouvintes, aos telespectadores, é que nós existimos. Por isso a nossa gratidão profunda a eles pelo seu existir, pela sua audiência, por nos ajudar na propagação. E principalmente aqueles que se inscrevem em nossos canais, compartilhando ou clicando, e eu falo, não precisa clicar positivo se você não gostou. Clique negativo para tirar aquilo do ar se você não gostou. Então, seja honesto com você. Agora, faça alguma coisa, porque o YouTube é intuitivo. Ele é intuitivo. Se você gostou, ele te envia mais de coisas semelhantes de outros canais, etc. Se não gostou, ele já tira aquilo da sua pauta e os parecidos com aquilo também. Sim. Agora, não clique não gostou sem ouvir, porque aí você vai estar cometendo um crime. E se ouviu e não entendeu pelas ideias pré-concebidas, ainda não clique negativo, só porque você não aceitou as ideias do outro. Então, dê ao outro o direito de pensar e converse com amigos. Entre no canal X, ouça o vídeo Y, vamos trocar ideias, vamos ver se aquilo vale a pena continuar ou não. E aí, baseado em estudos, em reflexões, agora eu vou lá e clico negativo. Mas não faça isso só porque, aparentemente, não gostou. Então, a gente precisa ter esse critério para não prejudicar o trabalho que está sendo feito. Certo. Pessoal, temos tempo ainda, mais algum questionamento? Vamos lá. Para falar sobre a Dona Beth. A Beth, mãe da Pâmela, é um caso sério, porque ela abriu mão de tudo para cuidar da filha. Inclusive, não, esse eu não vou falar não, tá, Beth, nem Pâmela. Porque me censuraram falar, nem vou falar do que era. Mas vamos elogiar a Beth em si. Então, ela dedica integralmente a assistir a filha, para que a filha vença as dificuldades e cumpra o seu papel no seu projeto encarnatório. E temos uma gratidão imensa por essas duas criaturas, porque elas é que fazem toda a história do despertar da consciência. Então, elas têm a pauta de todas as palestras, de toda a agenda nos últimos anos, e todos os áudios que elas conseguem, as entrevistas, as palestras, os seminários, só perguntar para elas, sabem de tudo, e transcrevem quase tudo também. Então, a nossa gratidão profunda a essas duas criaturas que são verdadeiras estrelas de luz em nossas vidas. Que Jesus as ilumine sempre. Algum questionamento, pessoal? Vocês não têm mais dúvidas? Munir, eu acho que você está aí quieto aí. Pode perguntar. Eu vou fazer uma provocação. Você quer vir perguntar, Munir? Então, chegue para cá. Não sei se foge um pouco do tema, Sebastião. Esses grandes divulgadores da doutrina, como Divaldo e outros, né? Eles, imagino, já foram concebidos num plano espiritual para executarem aquela missão enquanto encarnados. Aí me chama a atenção o fato do José Raul Teixeira, grande conferencista lá do Rio de Janeiro, se não me engano ele é físico, né? E ele teve aquele acidente cardiovascular no avião nos Estados Unidos. E desde então, acho que fazem uns 5 anos, se não me engano, ele não consegue desenvolver a fala, que é um instrumento pelo qual ele veio para divulgar a doutrina. Essa secção do trabalho que ele executa, ela tem alguma causa, alguma origem, já na concepção lá no plano espiritual, para que ele venha divulgar a doutrina, ou através das atitudes dele enquanto encarnado, isso foi uma consequência posterior, talvez para impedir o trabalho? É essa a dúvida. Ele está querendo mandar a gente para a fogueira mesmo. Sim, Tem vários jeitos de mandar para a Inquisição, né?
É advogado. Até onde nos consta, a lei não é de punição, mas sim de reparação. Até onde me consta, Deus é amor, mas é justiça também. E de acordo com as minhas memórias, João o Batista, quando esteve Elias, ele mandou decapitar alguém que não acreditava em Deus como ele acreditava. E quando ele era Moisés, ele simplesmente desintegrava corpos com a sua mediunidade. Por isso, como Elias, ele foi dizimado o seu corpo. Você pensa que ele foi arrebatado pela carruagem de fogo. Foi sim, por uma quantidade enorme de elementais que dilaceraram o seu corpo. Agora, como João o Batista, com o mesmo ferro que fere, então eu creio que José Raul Teixeira está na mais bela prova para nós oradores, porque ele está mostrando que não há efeito sem causa. E nós não estamos isentos, porque quando começamos a nossa tarefa, tivemos a felicidade de conversar com Divaldo, porque na nossa cidade, em Três Lagoas, nós tínhamos sido expulsos de algumas casas espíritas por querer estudar, por questionar os próprios espíritos, porque eu estava estudando mediunidade. O chamado diretor espiritual da reunião manifesta. Eu falei, o senhor pode me explicar como que o senhor está fazendo para falar comigo? Até hoje eu não tive a resposta. Então quem era? Era um espírito? Não era. Era o senhor personalidade que não estudava a mediunidade, que só gostava do mediunismo. Então nós fomos expulsos, porque o cara dando um curso de passe e não sabia o que era sistema hemático. Não sabia explicar o que era um fluido. Só com aquele malabarismo. Eu perguntava, e aí eu fui sendo expulso, e etc. Então, eu fui considerado louco, né, e etc. Mas o Divaldo esteve lá, e pedimos ao Bazan, que é, como caráter, como espírita, a maior sumidade que vive o que prega em Três Lagoas e região. Falei, vê se você consegue uma audiência. Falou, a única coisa é você nos acompanhar. Ele foi para o jantar, e fizeram chegar a ele, que eu gostaria de falar com ele, trocar algumas palavras. E eu fui para lá, ele jantando, falou, depois que eu jantar, vamos ver. Ele jantou e percebeu que eu não comi nada, não bebi nada, e ele próprio falou, você não vai comer? Eu falei, não, se eu tiver a honra, eu gostaria só de falar algumas frases contigo. Aí perguntamos a ele, baseado no que estava acontecendo conosco, se era loucura mesmo, ou se a gente estava ouvindo Joana de Anjos passar aquelas orientações. E ele disse-nos, ela está nos dizendo que tem esses novos filhos com essa nova proposta. E depois falei, mas eu nem português eu domino. Joana está dizendo que a melhor fala, ou a fala mais perfeita, é quando você se faz entender. Agora, não é por isso que você vai deixar de estudar e aperfeiçoar, né, o português. E contou uma historinha do palhaço, que Chico Xavier contou para ele, que Emmanuel contou para o Chico. Falou, havia 2 palhaços num circo. O palhaço novo, o palhaço velho. E o número era o da corda bamba. E os palhaços preparando para o número, e foi chegando gente, e o palhaço novo ficou empolgado. Falou, veja quanta gente que está vindo nos aplaudir. Falou, não se engane, meu filho. O palhaço velho falou, eles estão vindo para torcer para qual de nós vai cair primeiro. E concluiu, falou, nós estamos sempre na corda bamba. E mesmo sendo o doutor José Raul Teixeira, por negligência de espíritas, talvez, deixaram o menino ir sozinho. Deveria ter pelo menos alguém para assessorá-lo, porque somos um ser humano comum, normal. E às vezes vacilamos também. Isso pode acontecer com o Divaldo, com o Raul Teixeira, mas creio que, se Deus é onipresente, ele estava lá. Se ele é onisciente, ele já sabia, mesmo antes de embarcar, que ele precisava estar sozinho. E se ele é onipotente, ele poderia ter alterado. Então, a maior prova
é que José Raul Teixeira está passando para o mundo que nós não somos dono do corpo. Fala, eu sei o que falar, eu quero falar, só o corpo não me obedece. Então ele está entendendo que o corpo é uma entidade, ele não faz o que eu quero. Se eu respeito, se eu dou a ele o que ele necessita, eu creio que se ele fizer isso com o corpo, ele vai conseguir recuperar os comandos e falar com aquela bela oratória que ele tem outra vez. Porque com certeza a consciência dele, já que não tem o instrumento, ela está expandindo e pregando em outras instâncias. Isso eu tenho certeza. É como se ele deixasse uma fração diminuta de sua consciência cuidando, já que o corpo não lhe dá condição. Mas ele psicografa, já produziu alguns livros depois do problema. E já assisti uma palestra com ele falando 1 hora, com palavras quase decoradas, falando de bloquinho, né, mas ele não desistiu, ele está se esforçando. Mas quando ele desenvolver esse processo de diálogo com o corpo, que o próprio Divaldo nos ensina, e de dialogar com as células, com os órgãos, com tudo que existe no universo dele, ele restaura isso rapidamente. Eu creio que a prova maior para ele talvez seja essa de conhecer ou compreender que o corpo é um ser independente do perispírito. O perispírito é um ser independente da mente. A mente é uma entidade independente também. Todos os seres, eles são interdependentes, mas se não os tratarmos como tais... Agora, não sabemos o que ele fez da fala, se ele só falou coisas boas durante toda a vida, porque há um acúmulo de coisas que nós vamos proferindo e chega um momento que a gente precisa prestar conta também. Não estamos aqui para julgar quem quer que seja. Mas eu creio que a prova maior é para nós que estamos olhando o exemplo dele. Que ele não desistiu em nenhum momento da vida, não se rebelou e etc. E creio que ele está dando uma lição para nós outros, que é a missão principal desse processo. É porque abraçar uma causa antes de vir, se preparar para ela, a gente pensa que vai ficar ileso das provas da terra, terrena, e não somos ilesos, né, quanto às coisas que vão acontecer, né? A gente tem que mostrar aí que nós temos que mostrar força, né, dentro de nós. E quanto mais responsabilidades assumimos, mais em evidência ficamos, principalmente... Sim. Se um país, né, quiser atacar o Brasil, ele vai atacar, em primeiro lugar, as nossas forças armadas, as nossas defesas. Sim. Se alguns seres quiserem detonar o nosso corpo, vai atacar o nosso sistema imunológico, que é psico, neuro, endócrino e imunológico ao mesmo tempo. Se quiser atacar uma casa espírita, vai atacar o seu dirigente. Sim. E aqueles que estão próximos dele, os seus familiares e etc. Então, a gente tem que estar bem vigilante a cada tarefa que assumimos. Agora, vir na casa espírita, entregar o corpo para os espíritos, para que eles se manifestem e façam o trabalho, isso não é atitude de médiuns, mas sim de mediunismo. Nós não temos consciência do que está acontecendo. Agora, quando eu estudo, eu me capacito, eu me preparo, a disciplina, a responsabilidade, e não só aqui, porque aqui começou a lição. A lição continua lá fora na minha vida diária, porque aqui eu assisti as criaturas cedendo parte do meu energismo. Agora eu sigo conectado com essas criaturas, desencarnadas ou não, e elas têm o direito, principalmente o espírito que eu recebo na reunião mediúnica, que o doutrinador o orienta, tanto o doutrinador quanto o médico que está recebendo, eles estão sendo visados pelos espíritos orientados, porque eles têm o direito, pela lei, de nos seguir na vida prática, para ver se nós estamos fazendo aquilo que pedimos para eles fazerem. Do contrário, por isso que eles dão uma passadinha lá em casa, né? A gente pensa, fui trabalhar e a casa, né? Mas eles estão ali observando, né? Aquela situação. Se a sua sintonia vai para um lado bom, exemplifica, né? Melhora. E chega um ponto que eles começam a nos proteger. Se exemplificamos, se demonstramos. Agora, se perceber que a gente está fazendo o contrário do que pedimos a eles, hipócritas, aí eles têm o direito de usar o chicote mesmo. Aí merece a surra. Rafael. Então vem cá, Rosana. Uma pergunta que não é minha, mas fizeram ali. Se no caso específico de Raul Teixeira, enfim, pela trajetória dele demonstrada publicamente, a gente não sabe da vida particular, mas se poderia
ser apenas uma prova exemplificativa para nós, e não necessariamente uma expiação, enfim, como grandes luminares passando por demonstrando como é que se passa por um sofrimento, mais ou menos essa questão que foi proposta. É isso que eu deixei entender. Eu fico com essa versão, até porque Joana de Ângela narra que há aparentes expiações, nas quais os espíritos já nascem com câncer, com HIV, com várias doenças, e ainda a surdez, a mudez e várias outras problemáticas. Síndrome de Down, as pessoas pensam, né, o síndrome de Down, o autismo, pensam que é um problema daquele espírito e não é aprovação para a família. E eles vieram lecionar amor para os enfraquecidos na estrada. Então, eu prefiro acreditar que o José Raul Teixeira está exemplificando como deveríamos nos comportar diante de qualquer situação, porque é uma prova para gente grande, não é para qualquer um. Então, ele está como um missionário numa outra missão, muito mais valorosa do que a que ele fizera até então. Porque se o que ele deixou de palestras, de livros, não serviu para nós, então não adiantou nada a obra dele. E agora, ele não desistindo da sua obra, da sua causa, e continuando, mesmo com dificuldade na fala, fiel ao Cristo, exemplificando o máximo que ele pode nas suas atitudes. Muito bem. Rafael agora. Nome de anjo, né? Asinha está guardada. Pelo que eu entendi, em um certo momento da sua conversa, você falou que se tivesse alguém com Raul Teixeira, talvez tivesse sido diferente. Eu não sei como é que se sucedeu o evento, né, que deixou ele sem a fala. Como que seria esse diferente? Porque se ele está cumprindo essa tarefa de nos mostrar, que eu acredito também que é a melhor interpretação, de como se comportar diante das dificuldades, né? Se tivesse alguém, parece que ia acontecer a mesma coisa, senão ele não ia poder dar essa lição. Eu te explico o porquê que não aconteceria. Se eu entendo um pouquinho de anatomia, de fisiologia, eu percebo certas características na sua fisionomia quando está acontecendo um AVC. E eu poderia já anunciar para as comissárias de bordo, e normalmente tem médicos a bordo, e já providenciar, e de repente ele ficou quase 5 horas sem assistência. O avião poderia ter feito um pouso em outra cidade e ter atendido a tempo, naquele caso, e dificultou a circulação cerebral, que houve várias lesões no próprio cérebro, em especial comprometendo a área da fala. Mas se não teve alguém, é porque a programação seria outra. Mas se tivesse, poderia ter mudado o rumo das coisas. Porque pequenas atitudes nós podemos mudar toda a história de uma doença cardíaca ou cerebral na parte física. Às vezes, com pequenos gestos, atitudes, nós podemos fazer isso, mesmo não tendo tantos recursos, né, como médico a bordo, se a gente tiver uma noção, né, da ciência médica para evitar que algo mais grave possa acontecer. Tá bom? Obrigado. Podemos encerrar? Sim, só vou fazer um comentáriozinho, Você vai fazer né? um comentário, depois eu vou fazer uma conclusão. Isso. Tudo que foi dito, né, é mediunidade. Ficou compreendido isso? Eu estou perguntando para os nossos médiuns da casa, frequentadores, né? São todos trabalhadores, de alguma forma ou outra. Gente que está chegando nova na casa, com potencial. Mesmo a questão desde alimentar-se, né, até você trabalhar dentro da casa espírita e trabalhar o seu moral, trabalhar o seu conhecimento, isso vai interferir em todo o seu processo de evolução. Isso é a palavra-chave, né, do tema. Mediunidade para evolução, o objetivo do espírito é o quê? Isso nós falamos em todas as nossas palestras aqui na casa. É evoluir. Evoluir. Então, Deus nos oferta esse instrumento magnânimo que acontece conosco
diariamente, a todo instante. Somos médiums de nós mesmos. Eu acho que é uma das essências que pegamos aqui. E se nós aprimorarmos, né, essa ferramenta e esse trabalho, vai ser melhor para a construção daquele mundo que almejamos, que é a felicidade. O mundo feliz que nós almejamos está nas nossas mãos. E está tão gostosa a psicosfera aqui, né? Então, os irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo, quero estender essa psicosfera que está implantada aqui no Movimento Espírita Francisco de Assis, para que continue curando, auxiliando. Às vezes, algum dos meus irmãos de jornada fica muito preocupado com todos os bancos cheios, né? A casa não está cheia, vou colocar isso. Mas quem está aqui está contribuindo para essa psicosfera acontecer, e ela está sendo ampliada, muitas vezes, para atuar na psicosfera de Dourados, da Grande Dourados e de toda a fronteira do Mato Grosso do Sul, e assim beneficiar o nosso Brasil, e, por que não, a nossa América Latina, o nosso planeta. Então, é nesse sentido que somos médiuns. Nós estamos auxiliando no desenvolvimento da paz, do amor e da saúde. Sebastião, aprendemos muito com você. Luiz tem uma pergunta. Tinha mandado uma? Eu leio. Deixa essa se ler daqui a depois. Daqui a pouquinho. Então, lembrando com Humberto Holden, o grande teólogo, não é o que sabemos, nem o que dizemos, nem o que fazemos que nos faz evoluir. Evolução é vivência. Então, é o que eu me torno na ação ciente e consciente daquilo que faço. Então, quando nós falamos de médiuns e de mediunidades, eu lembro de João Nunes Maia. Ele e sua esposa viviam atormentados pelos espíritos. Emmanuel e Chico Xavier aconselhou que eles fizessem um estudo do Evangelho no lar. Eu não vou falar culto porque é um ritual, mas o estudo, a oração inicial como pauta e proposta, o estudo previamente selecionado mediante a minha necessidade ou as nossas necessidades, a aplicação da pauta do estudo durante a semana e depois, na próxima semana, a reunião para aferir primeiro o que foi feito e dar continuidade. E se eles fizessem durante 6 anos, eles receberiam o maior presente da vida deles. Eu não sei se interessado até hoje pelo presente, eu não sei ainda, ou não, eles fizeram. E no 6º ano, quando completou, eles ficaram já atentos a ver o que ia ganhar naquele dia. E não aconteceu nada, só aconteceu que durante a noite, a joia mais valiosa, a herança de família, foi roubada. E eles falam, presente de grego deve ser. Eu não sei se eles foram enfurecidos para cima de Chico ou de Emmanuel, só amorosamente questionar. E Emmanuel e Chico, ou através de Chico, esclareceu, havia em torno dessa joia, herança de família, 250 espíritos ferrenhos que brigaram, saquearam, mataram por causa dessa joia. E durante os 6 anos foram evangelizados 221. E os 29 mais ferrenhos, o marginal levou para ele, de presente. Então, o maior presente foi ficar sem a joia que atraía essas personagens. Então, hoje sabemos que a tarefa do médium é a sua evangelização. Quer seja no lar ou na vida. Precisamos, como Joana de Anjos define, como primeira tarefa, a autoiluminação. Só que colocamos no capítulo 1º do livro que autoconhecimento é eu saber da minha anatomia, do que eu sou feito. Autodescobrimento é saber como isso funciona, como isso dialoga entre si. Autoamor é quando eu sei onde buscar os recursos na minha consciência e processar a autocura, por exemplo. A autorrealização é quando nós colocamos o nosso universo a serviço do outro sem colocar a cruz do outro nos nossos ombros.
embora em algumas situações, como o Divaldo Pereira Franco, no caso daquele garçom, me parece que, mesmo estando em outro país, mas era de origem africana, Joana de Ângeles precisava dele para expandir a obra por lá, e ele estava com câncer, indo já para o desfecho. E aconselhado por Joana, e com certeza com a equipe, Divaldo abraça o moço e transfere o câncer do corpo do moço para o corpo dele. Como ele já tinha vencido estruturas cancerígenas, tinha experiência, e liberou o moço para trabalhar em favor da causa do Cristo, agora orientado por Joana. Então, nesses casos, às vezes, algumas situações ocorrem conosco quando esse ser, como um vaso escolhido, assume suas responsabilidades, e nos é permitido isso, sim, como fora permitido ao Cirineu pegar a cruz do Cristo e carregar por alguns passos. Mas não fazer isso como regra, como todas as criaturas que vêm aqui, que não quer nada com nada em se tratando de mudanças. E a autoiluminação é quando eu me percebo tendo a mesma origem de tudo quanto existe, e tudo merece igual respeito. Agora eu posso ser o vegano, o vegetariano, o luzariano, porque luzariano vocês sabem o que é, né? É o indiano que vive de água, de ar e luz. Isso foi eu que criei mesmo. Porque não existe nada que não mereça o meu respeito, o meu amor, e quando eu amo, respeito a vida em todas as suas expressões, a isso chamamos de autoiluminação. Agora, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu me torno uno. E é tão fantástico que quando chega a esse estágio, eu me percebo a minha própria consciência. Quando chegamos a esse estágio em relação a Jesus e o planeta, é como se nós fôssemos o governador supremo do planeta. É como se nós olhássemos o planeta com tudo que nele existe com os olhos do próprio Cristo, porque eu me tornei um com ele. Ou em se tratando do cosmos, quando eu me faço um com Deus, é como se eu tivesse uma noção, como o Santo Agostinho, se você não me perguntar o que é Deus, eu sei, porque ele tinha se tornado um com ele, porque ele entendia o que era Deus. Agora, se você perguntasse, aí não tinha palavras para poder trazer aquilo para o lado de cá. Então, se a primeira tarefa do médium é a sua autoiluminação, ele vai estudar para se conhecer, saber como acontece a mediunidade nele. Depois, processar as suas reformas, a sua cura, orientado sim pelos espíritos, mas não transferindo para os espíritos a sua responsabilidade. Depois, se colocando consciente do que está fazendo, em auxílio ao seu semelhante, sem tirar a cruz, porque a cruz só brilha nas costas ou nos ombros dos outros. E depois, eu sou a luz do mundo, eu posso dizer. Aí eu posso lembrar de Paulo de Tarso e falar para quem está à minha volta: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E nesse sentido tem uma lição na obra de Paulo de Tarso, do agricultor e da lavoura. E ele fala: antes eu era a lavoura, Jesus o agricultor, agora eu sou o agricultor, vocês são a minha lavoura. E semeando conscientemente. E precisamos chegar a esse estado de consciência, porque do contrário, vamos fazer como eu fiz durante uns 15 anos, mantendo as criaturas dependentes de cestas básicas. Eu pensava que isso era caridade, e não é. A primeira cesta alivia, a segunda equilibra, a terceira complica a vida da criatura. Então a primeira alivia a fome, a terceira equilibra, dá tempo dele conseguir o trabalho, e a terceira tem que ser conquista dele. E o primeiro prato de sopa, idem. E eu fiquei anos. Emmanuel, luz no caminho, a obra, dever e caridade, a lição. Dar o pão a quem tem fome é um dever. Caridade é quando eu ensino o outro a ganhar o próprio pão. Dar o pano, o que sobra do nosso armário, é um dever.
Agora, vestir o nu com ideias nobres, à luz do nosso exemplo pessoal, para que ele ganhe o seu próprio pano, isso é caridade. Dar a água para dessedentar a sede de alguém é um dever. Agora, ensinar o outro onde está a fonte, isso é caridade. Aliviar as dores é um dever. Agora, ensinar o outro a curar-se, isso é caridade, e assim por diante. Então, que nós possamos pensar na mediunidade como instrumento de evolução do espírito, que no simples orar, se é que é simples, porque Joana fala que orar é iluminar-se de dentro para fora. E para chegar dentro, eu preciso ter uma proposta, no mínimo, de amor incondicional. Ninguém consegue atingir o âmago da sua consciência sem a proposta de amar incondicionalmente seus semelhantes. No mínimo, a ideia de aproveitamento total da energia de qualquer espécie, o não desperdício e sempre o fazer o máximo com o mínimo. Do contrário, vai ser mais do mesmo. De modo que, quando temos essa noção, eu indo lá, eu estou conectando com todas as minhas vivências. Só que ao fazer isso, me conectei com todos os seres em todos os mundos. E segundo André Luiz, a partir daí, se eu criar um átomo, ou se eu interferir na estrutura de um átomo, eu estou interferindo na estrutura de uma estrela. Porque tudo está conectado. Joana de Ângeles, se eu conectar e construir um átomo, eu estou interferindo no universo. Então, um simples gesto de orar, eu estou interagindo com tudo quanto existe. E nesta comunicação, através dessa ressonância, o que penso, sinto, falo e faço, vai alterando gradativamente a estrutura evolucional do contexto. A música é a médium da harmonia, médium, música, que tem 2 vezes o poder da oração. Agora imagine o quanto é belo, nesse processo mediúnico, saber ouvir as belas obras. A harmonia é a lei que governa o cosmos, o Evangelho. E há 3 grandes concepções no espírito, 3 potenciais, segundo Rossini, após o seu desencarne. A harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia, por ser o Evangelho, tem o poder de nos arrebatar. A ciência, o de nos esclarecer. E a virtude, o de nos educar. Agora, se no início o homem tem apenas instintos mais avançados e transformados, sensações, mais instruídas, emoções, mais purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes virtudes. E a consciência é uma síntese de virtudes no seu âmago, na essência, o que é imortal, o que não retroage, o que não degrada. Mas ela escolheu uma semente para edificar uma nova alma. E para isso construiu uma mente, um perispírito e um corpo. Se a alma desleixar e deixar o seu corpo morrer, esta consciência perdeu o patrimônio, porque Joana narra que não tem como dissociar o corpo da consciência, do espírito. Ele é a causa, o corpo, o efeito. Então, se eu perder o corpo por desleixo, a minha consciência perdeu o patrimônio. Se eu for desleixado após o desencarne e perder o perispírito e chegar ao estágio da segunda morte, como André Luiz, novo patrimônio foi perdido. E no caso do ovoide, até a mente deforma, ele não consegue mais pensar. Então, se a mente, que é uma emanação do espírito, deformou, houve sim agora a necessidade de retrogradar, porque esta alma que chegou a esse estágio, ela não consegue mais animar um corpo humano, ela não tem perispírito, ela não tem nem a própria mente organizada e muito menos elementos para o corpo.
ela vai ter que voltar por obrigatoriedade da lei, recapitular desde as estruturas subatômicas e conquistar cada elemento subatômico para construir o seu universo perispiritual e físico, e pode gastar alguns milênios, milhões e até bilhões de anos, dependendo do estrago, para esta alma, não para aquela consciência. Foi apenas um dos seus gerentes que fracassou, mas ela tem responsabilidades, e ela vai acompanhá-lo durante essa recapitulação. Exato, isso é um fato, não tem. Como budistas, nós acreditamos nisso. Isso é um fato. Hoje estamos vendo aí cenouras com formatos de órgãos humanos e vários outros alimentos. Quando o meu corpo morre, ele vai participar da formação de outros corpos. Eu já estaria encarnado em outros corpos. Quer ver eu encarnar no reino mineral agora? O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em meu corpo. O que eu uso para magnetizar a água? O pensamento. Eu não estou transferindo a minha essência consciencial, porque as minhas virtudes é que vão alterar a água. Eu estou encarnando virtudes na água, ou seja, no reino mineral. Agora, não sou eu a totalidade que vou encarnar, é uma fração diminuta da minha consciência que vai fazer o processo de recapitulação, segundo Emmanuel e vários autores. Então, eu vou retornar este pequeno ponto, porque um ovoide é menor do que um vírus. Só para vocês imaginar. Então, ele vai voltar no mundo subatômico e sendo, de novo, um elemento que vai animar um átomo. Se ele conseguir animar um átomo e conquistar os elementos por amor, por respeito e equilíbrio, ele conquista o segundo, forma a molécula, conquista outras moléculas, formam células, vão formando até ele construir de novo os seus veículos. Esse é o processo. Se duvidar disso, pergunte a Tupinambá, porque ele que está nos autorizando a falar isso. E ele é um egípcio. Ele sabe disso, porque ele estuda os átomos desde lá. E aí, se ele puder, através de você, falar um pouco do ponto de fogo, porque aí esclarece muitas mentes que estão aqui. Exato. Então, antes fazíamos todo um processo do ponto de fogo para colocar a pessoa no meio. Depois, por orientação dele e sabedoria vossa, colocou o braseiro na caçarola e fazíamos ali. Depois foi sugerido a ele que fizesse já com a mente. E, no caso do charuto, o sopro curador. Nós usamos isso para desintegrar elementais. Porque os elementais são criados e eles morrem na forma. E morre toda a estrutura consciencial do elemental até o pré-humano. Ele pode desintegrar, ele só permanece na forma após humanizar. Então, quando as energias foram configuradas de forma tão densas e deletérias, os elementais do fogo têm a função de desintegrar aquela forma para que ela seja ressignificada, nenhum elemento será prejudicado, porque, no mínimo, retornam ao estágio de origem de princípios inteligentes, né, do universo. E esse ninguém desintegra, quer dizer, ninguém será prejudicado. Assim como uma célula morre para que outra possa renascer, assim também essas estruturas psíquicas e físicas. Por isso que a personalidade, que era a mente, o subconsciente, o perispírito, o físico e aquela alma como centro consciencial, praticamente morreu, porque só ficou o pontinho, a alma. Todo o patrimônio foi perdido. E nesse processo do ponto de fogo e vários outros mecanismos, nós estamos dando àquela criatura o poder de recomeçar. Então, nós fazemos uma vez, o ponto de fogo de Jesus era um pouquinho diferente às vezes, né? Pegava lá o cuspe, passava no barro, e aí, está enxergando? Não, ainda vejo homens como árvores, que é tudo torcido. Então, a gente faz um ponto de fogo, dependendo da gravidade, faz o segundo, se a pessoa colabora, faz o terceiro até o sétimo, se realmente ela tem proposta de mudança, aí ela liberta-se daquela prisão, porque é uma prisão mesmo.
Como eu falei para vocês ontem. Joana fala da carapaça, né? É uma Exato. carapaça, né, que constrói. Então, a pessoa que fuma, por exemplo, e não toma consciência, ela fica enclausulada num casulo mesmo. Se fumou 10 anos, fica 10 anos depois da morte, naquele casulo. 50 anos enclausulados. E aqui a gente tenta desfazer isto aqui. Se a pessoa tem proposta de mudança, de abandonar o vício, porque o elemental é como uma serpente, como uma anaconda, enrolando, passando por todos os chakras. Começa desde baixo, passa na energia Kundalini, vai torcendo e passando por cada chakra. Ele suga a energia de todos eles, com exceção do coronário, daqui para baixo, o tempo todo. Quer dizer, induz-nos a trazer a vitalidade que está presente para ele na nicotina, para manter-se vivo. Com o ponto de fogo, a gente desintegra o elemental, o espírito do fumo, o espírito do álcool, da cocaína e etc. Se a pessoa tem o poder de vontade, ele sai, mas sai mesmo. Agora, se não tem, tirou esse, ele arruma outro. Por isso que nós, a partir de agora, não vamos mais meter a mão em cumbuca, né, dona Rosa? Então, nós vamos fazer toda uma análise do psiquismo da pessoa. Se perceber que ele não quer nada com nada, não vamos perturbar nem Tupinambá, nem a equipe, para fazer um trabalho que vai ser refeito. Porque nós derrubamos a casa, a pessoa quer construir do mesmo jeito, aí não dá certo. Mas a pessoa que tiver um mínimo de boa vontade, você vai fazer um esforço mínimo, nós vamos acrescentar os 100 ou os 1000 a mais que Joana de Anjos fala, que quando nós direcionamos para o bem as nossas atitudes, nós recebemos 100 ou 1000 vezes a mais. Então, a nossa gratidão profunda a todos que compareceram fisicamente, porque hoje, por exemplo, tem mais de 5.000 espíritos interessados no tema aqui, graças na ambiência. Dá para sentir. Se os encarnados não querem, os encarnados estão ávidos. Porque e eles os extraterrestres também, muito mais, porque eles estão presentes também. E os nossos internautas, idem. E a transmissão da Web Rádio Portal da Luz não é só para essa dimensão, no mínimo para múltiplas dimensões. Elas conectam, né? E nós existimos em múltiplas dimensões simultaneamente. A nossa gratidão profunda a tudo e a todos que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. Que Deus, o Cristo de Deus, à luz do seu Evangelho, possa multiplicar milhões e milhões de vezes em benesses de paz, luz e equilíbrio para todos aqueles que buscam pensar na verdade, sentir o que estão pensando, falar o que estão sentindo e viverem o que estão falando. Agora, o nosso mantra de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado, pois compreender que ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito obrigada.